Queridos, bom dia. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra qual o Senhor tem ministrado no nosso coração, e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Em Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se te mostra frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Querido, eu quero compartilhar com você como Jesus enfrentou as angústias da cruz. Como nós devemos suportar também hoje as angústias que nós vivemos no nosso dia a dia. Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Olha, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Angústia, aflição, agonia, ansiedade. A fraqueza tem de se mostrar nos momentos que mais precisamos de força. Nós temos na Bíblia exemplos de como a angústia foi enfrentada. Nenhum deles se compara à angústia de Jesus na cruz. Em Jesus temos o exemplo de como devemos enfrentar as nossas angústias. Vamos ver aqui a angústia da traição de Judas. Você já foi traído? Como que você reagiu? E como que Jesus reagiu? A Bíblia diz que ele estava em uma reunião de oração com os discípulos. O traidor se aproxima, como um deles, e o saúda com um beijo. Mateus 26, 50. Ele diz: amigo, a que vieste? Jesus era coerente com o que ensinou. O amor dele foi mais forte do que o poder da traição. Jesus sofreu a angústia da acusação. Mateus 27, do 11 ao 14. Ele não respondeu nada. O silêncio foi sua arma de contra-ataque. Jesus, porém, guardou o silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 26, 63. Lamentações de Jeremias 3, 26, diz assim: bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jesus guardou seu na hora da acusação. O que você fala? Dependendo do que você fala, querido, você vai, o seu barco vai estar sobre as águas. Dependendo do que você fala, você vai levantar ou você vai sucumbir, perecer. Davi, ele conhecia esta arma. Pelo contrário, ele diz assim: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta no braço de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Salmo 131, 2. É necessário muita força para ficar calado diante dos acusadores. Como você tem se comportado diante das acusações, diante das traições? Jesus sofreu a angústia do abandono. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Esse sentimento é percebido em muitas situações hoje, Jesus foi esquecido, substituído, deixado, Foi tão forte que não deixou o ladrão sozinho. Ele mesmo esquecido, deixado, abandonado, ele não deixou o ladrão sozinho. Ele não murmurou, mostrou atenção para sua mãe no seu momento de dor. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho, e eis aí a tua mãe. João 19, 25, 27. Tem pessoas que na hora da aflição, da traição, elas se revoltam contra todos, contra Deus. Elas ficam indiferentes a tudo e a todos, como se Deus fosse culpado. Irmãos, a luta que vem sobre a sua vida não é para te destruir, é para te ensinar a viver na dependência de Deus. Jesus passou por isso e venceu. E se nós vimos os princípios que ele deixou aqui, nós venceremos também. Irmãos, onde encontrar força na hora da angústia? Eu quero dizer para você que não tem mágica, não tem abacadabra, não tem folclore, não tem fantasia, Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. 1 Samuel 2,9. A força de Davi estava no seu relacionamento com Deus. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Salmo 18, 1. O salmista diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio.
o meu escudo, a minha força, a minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18:2. Onde encontramos a palavra força? A força de Sansão estava na sua fidelidade a Deus. A força de Josafá estava na adoração. Ele diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. A força de Abraão estava na sua fé. O justo viverá da fé. Onde encontrar força na hora da angústia? Irmão, que leva em conta não é o que as pessoas fazem ou falam da gente, mas é o que eu vou fazer com o que elas estão falando e fazendo. Qual vai ser a minha resposta que eu vou dar diante das circunstâncias? Na hora da angústia, da dor, as pessoas murmuram, brigam, saem fora, fogem. É na hora da fraqueza que nós mais precisamos de força. E parece que a força não está em nós. Mas se você se mostrar fraco no dia da angústia, você realmente é fraco. No dia da angústia você deve seguir esses princípios aqui que Jesus ensinou. E você deve buscar isso em Deus. Você deve ir à cruz e ver o sofrimento que ele sofreu. E você deve se calar nos momentos mais difíceis da sua vida. Você deve se calar e voltar-se para o seu espírito e falar: Deus, estou passando por isso hoje, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou chorando hoje, mas a alegria vem pela manhã. Não precisamos esmorecer diante das lutas. Devemos prevalecer em Deus, firme, assim como o Mestre nos ensinou. Em 2 Crônicas 12, do 7 até o 10. Coríntios 12, do 7 até o 10. Nós vemos o apóstolo Paulo no caminho da fortaleza em Deus. E aprendemos que para Deus as nossas fraquezas, deficiências, não atrapalham em nada. E é através de nossas fraquezas que Ele nos torna forte. Paulo diz assim: porque quando estou fraco, então estou forte. E eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Como Jesus enfrentou ali aquela dor, aquela angústia, aquela traição, aquele abandono, aqui nessa vida nós vamos passar também. Talvez eu estou falando com pessoas que você está vivendo isso. Você foi traído, foi acusado injustamente, foi abandonado. Lembre-se que Jesus também passou por isso. E hoje Ele tem um nome que está acima de todos os nomes. Veja os princípios, leia na palavra o que Ele passou. E o que você está passando, Ele está conformando você à imagem do seu Filho. Esse sofrimento, o qual nós passamos, que nós achamos que parece que nós vamos morrer, parece que Deus não nos ouve, parece que Deus está distante, Jesus passou também. Ele disse: Pai, por que você me desamparou? E há momentos na nossa vida que nós achamos também que o Senhor nos abandonou. Isso tudo eu creio, está escrito em Romanos capítulo 8, que o Senhor, Ele quer nos conformar à imagem do seu Filho. Não é o projeto de Deus te glorificar agora, mas fazer de você a imagem de Cristo. Então, que você, nesse momento de angústia, de sofrimento que você está vivendo, lembre de uma coisa: Deus está com você. O Salmo 91 diz assim: estarei com Ele na angústia. Talvez você pense que Deus está com você no casamento, na festa de 15 anos, na hora que você está lá no lazer, Ele está, mas muito mais na hora da angústia. Ele está perto, junto, Ele está dentro de você. Então você não pode retroceder, desanimar. Você deve continuar perseverando. Persevere com Deus, mesmo na hora das aflições, das noites escuras, mesmo na hora em que tudo parece que é contra você. Eu quero dizer para você que Paulo escreveu, diz assim: que diremos, pois, a essas coisas que você está passando, tristeza, angústia, tribulação, perdas, você está passando por tudo isso. Paulo diz: que direi, pois, acerca dessas coisas ruins, dessas coisas que agora que eu estou na igreja está acontecendo isso tudo. Paulo diz:
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele também, graciosamente, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou que está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Querido, no momento da sua dor e angústia, traição, abandono, se apega àquele que passou por tudo isso. Por isso ele é o nosso advogado. Ele conhece a sua fraqueza, ele sabe aonde dói. Que você nessa manhã possa debruçar no seu colo e falar: Deus, me ajuda, me sustenta. Eu não vou retroceder por causa disso, por causa dessa luta. E eu quero orar justamente por você que está passando por essa tribulação, em nome de Jesus. Pai, eu quero nessa manhã entregar diante do Senhor a tua igreja, o teu povo, todos que ouvem nessa manhã a minha voz, que a tua presença possa penetrar, Pai, na vida dessa pessoa agora, e que essa opressão, Pai, que o diabo vem trazendo por causa dessa aflição, ela cai por terra agora. Esse mal que está sobre a sua mente, seu coração, seja jogado por terra agora, e que o Senhor te renove as forças agora. Você que está no casamento atribulado, você está desesperado, se apegue com o Senhor. Você que está endividado, se apegue com o Senhor. Não desista, continue firme. Senhor, eu te peço, eu entrego cada membro da Igreja Verdade e Vida, cada casal, cada filho, cada irmão, cada parente, que sejam todos abençoados nessa manhã. Que o Senhor Deus abra o entendimento de cada ovelha, para que ela veja a grandeza, a formosura do Senhor, que é maior do que a aflição, que é maior do que o abandono, que é maior do que tudo. Que o Senhor, mais uma vez, pegue esta pessoa, coloque no teu colo, Senhor, e se revela a ela através dessa situação tão difícil que ela acha que é impossível, mas não é impossível para o Senhor. Assim eu entrego a igreja, eu declaro sobre a igreja a vida de Deus. Eu oro, meu Deus, pelo seu Severino, pelo Joilson, pela sua família. Eu oro pelo Luiz Antônio, Guilherme. Eu oro por todos que estão ali no hospital. Eu oro pela Cândida. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que precisam. Traz o renovo e a restauração completa nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.